minhas irmãs, que a graça e a paz bendita de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Nós queremos nessa noite rogar a sua atenção para uma nova série de mensagens que o Senhor colocou em nosso coração, onde vamos, ao longo dos próximos 3 domingos, incluindo hoje, expor a carta, a epístola de Paulo a Tito, refletindo nas suas verdades e nas lições que nela podemos recolher com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Então, para isso, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola de Paulo a Tito, e hoje começaremos essa série de exposições no capítulo de número 1. Leremos os versos de 1 até o verso de número 16. À medida em que você encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus e vamos acompanhar reverentemente e também com muita atenção que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Esta aqui é uma das epístolas mais profundas e importantes, como também as demais do grande apóstolo Paulo. Tito, capítulo de número 1, versos de 1 até o verso número 16. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como o despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, para por ela sermos educados para a justiça, sermos firmados na nossa fé, fortalecidos na nossa caminhada. Queremos suplicar Tua orientação, Tua ajuda para que essa noite seja uma noite de grande aproveitamento para o Teu povo, à medida em que estamos, Senhor, reconhecendo que sem Ti, qualquer pregação, qualquer tentativa nossa de aprender e nos aprofundarmos
na tua lei será vã. Por isso nos ajuda, Senhor, e fala ao nosso coração com a autoridade do teu Santo Espírito, fazendo com que nossa concentração neste momento seja totalmente deslocada para a tua palavra e não para outras distrações. Abençoa-nos nessa noite, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos? O Senhor colocou no nosso coração falarmos um pouco neste mês sobre esta carta tão maravilhosa, essa carta tão profunda nos seus ensinamentos, começando hoje com o tema apresentado pelo próprio apóstolo Paulo quando escreve a Tito, pastor que deixara a ilha de Creta, ilha de comunidade grega, com a influência grega, e para isso ali com o objetivo, como vemos aí no verso número 5, para que colocasse a casa em ordem. Por isso o tema de hoje, o primeiro sermão dessa série em Tito é colocando a casa em ordem. No século XVI, quando a reforma protestante também, com objetivos de retornar à pureza do caminho cristão, que havia sido negligenciado e acometido de diversas intrusões dos homens, sobretudo do Estado romano, para transformar a religião cristã, antes ali fiel aos ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos, e num dado momento, após muitos séculos de intervenção do Estado romano, foi transformando-se numa verdadeira miscelânea de comportamentos e práticas estranhas, de doutrinas espúrias, fora da centralidade da palavra. Então a reforma, dentre outros aspectos, buscou trazer novamente o púlpito para o centro da vida cristã, como a sua palavra para o centro do nosso viver em Cristo. Nas igrejas da Europa, por exemplo, o reformador John Knox recebeu um desafio quase impossível. Ele precisava, levando os ensinamentos que recebera de Calvino em Genebra, ir à Escócia, reorganizar ali igrejas que também, da mesma forma, estavam espiritualmente desordenadas, arruinadas nos seus caminhos, ou melhor dizendo, nos seus descaminhos, igrejas corrompidas moralmente, pastores que conviviam com a lascívia, com a luxúria, com corrupção, mentira e vícios, e em nada contribuíam para o avanço de uma vida de santidade, o incentivo de uma vida de pureza do povo de Deus. Corrupção moral, falsos mestres, líderes despreparados. John Knox encontrou a maior necessidade da igreja, não como sendo de mais templos, ou de mais pessoas, ou mais agendas e programações. Knox, quando chega na Escócia, encontra a necessidade para restauração, para colocar a casa em ordem, de que houvesse ali mais igrejas organizadas pela palavra de Deus, lideradas por homens que, antes de tudo, tinham seus corações liderados pela palavra de Deus. A história mostra que sempre que Deus deseja renovar o seu povo, foi assim com Josias, foi assim com Ezequias, foi assim com os grandes servos do Senhor, que tiveram suas vidas canalizadas pelo intento divino de transformar a nação, de transformar o povo, e assim conduzindo-os sempre para a palavra. Não há reavivamento, não há transformação efetiva, não há mudança verdadeira num país quando se opta por caminhos distantes das Sagradas Escrituras. E esta é a mesma realidade aparecendo aqui na carta, na epístola do apóstolo Paulo, quando escreve a Tito. A epístola a Tito pertence às epístolas chamadas pastorais, epístolas onde o apóstolo tem a liberdade de fazer recomendações voltadas ao cuidado da igreja. Assim ele escreve tanto a Tito, como também escreve 2 vezes a Timóteo, as cartas pastorais. E elas foram escritas, todas elas já num contexto do ocaso do ministério apostólico de Paulo.
Ele não escreve-as como escreveu as cartas, como a carta aos Gálatas, no início da sua carreira apostólica, nas suas primeiras viagens. Não, ele escreve no final. Paulo escreve as cartas pastorais quando está encerrando o seu ministério, como quem deseja passar os ensinamentos absorvidos com as lutas e as cicatrizes de alguém que se devotou de forma integral ao trabalho do Senhor, desejando ali capacitar outros que darão continuidade ao que ele havia começado com a ajuda de Deus. Provavelmente escreve ele esta carta também entre os anos de 63 a 65 depois de Cristo, e muito provavelmente, segundo dá conta a história e a tradição cristã, o mesmo apóstolo Paulo vai ser decapitado por Nero na cidade de Roma, provavelmente 2 anos depois disso, no ano 67 depois de Cristo. E neste contexto, já próximo da destruição de Jerusalém no ano 70, o evangelho já tinha se espalhado, e muitos dando em conta os esforços missionários de Paulo e seus cooperadores, dentre os quais Tito, Timóteo, Epáfras e muitos outros. Tito era um desses, um cooperador fiel de Paulo. E diferente de Timóteo, que tinha uma origem judaica, tinha sido ali ensinado pela sua avó Eunice, pela sua mãe, desde a tenra idade das sagradas letras, Tito não era judeu, Tito era grego, Tito era gentio, e muito possivelmente se converte à fé através do próprio ministério de Paulo, o apóstolo aos gentios. Serve ao lado dele em diversas missões, em diversas viagens, em grandes campanhas missionárias, como vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. E ali é mencionado em muitas cartas pelo próprio Paulo como um fiel cooperador, um ajudante. Hoje tem sido difícil, irmãos, vermos homens desejosos, mulheres desejosas de serem ajudantes, cooperadores, auxiliares. E o reino de Deus necessita de novos Titos, de novas Priscilas, de Áquilas, de Apolos, de Timóteos. Mas todo mundo só quer ser Paulo. Todo mundo só quer ser Pedro. Eu quero ser João. Mas ninguém tem buscado o lugar da ajuda, o lugar do auxílio, o lugar do suporte, que é tão importante, é tão relevante para o avanço saudável do trabalho do Senhor. Paulo tinha deixado esse ajudante, esse cooperador, Tito, numa ilha no mar Mediterrâneo. A ilha que até hoje é conhecida pelas suas belezas turísticas, naturais, geograficamente muito bem localizada, a ilha de Creta. Creta, que era conhecida na antiguidade, não pelas suas belezas, como hoje a conhecemos, sendo cartão postal de viagens ali pela Riviera grega, mas era conhecida naquele tempo pela sua decadência espiritual, pela sua decadência moral, por a sua cultura indigna. Filósofos gregos, veja, no contexto dos próprios gregos, onde eles já eram ali portadores da defesa do hedonismo, da busca desenfreada pelo prazer, entre eles próprios, os gregos, havia uma rejeição. Como quem quer dizer, a gente aceita tudo que for para a busca do prazer, mas aí vocês já estão demais. Olhando para Creta, e descreviam esses cretenses como mentirosos, corruptos por natureza. E o próprio apóstolo Paulo vai citar um poema, um poeta cretense que fazia menção de forma ali irônica a respeito deles próprios e das suas características. Como no verso 12 nós temos registro: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E daí surge, na expressão latina, a desinência negativa de alguém que age desta forma. Por isso, por conta da cultura de Creta, sendo chamados os que assim se moldam de uma forma corrupta, mentirosa, preguiçosa, de forma perversa, sendo chamados de cretinos. Daí surge uma cultura que avança para uma qualificação
negativa, prejudicial para o caráter de qualquer um de nós. E ali está Tito. Paulo deixa ele nesse contexto, nessa cidade, tentando pastorear igrejas num ambiente hostil, profundamente resistente à verdade, profundamente distante da santidade. Ali tem uma igreja, ali tem crentes que precisam conviver com esse contexto. Mas olha, Paulo aqui, em primeiro lugar, nos mostra que a nossa preocupação não pode estar, se desejamos ser uma igreja, como ele desejava que Creta fosse, que impacta a ordem natural das coisas, não pode ser a nossa preocupação, o nosso olhar primeiro lá para fora. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos excusado dos nossos deveres espirituais, dizendo, mas o mundo é muito difícil, mas as coisas lá fora não colaboram, as ideologias vêm varrendo as universidades, mas porque os políticos isso e aquilo, mas porque a economia não vai bem, os valores são invertidos. E quando a gente olha para dentro, o que podemos recolher de encorajamento quando olhamos para a nossa realidade? E Paulo aqui, sabendo dessa cultura cretina dos cretenses, não volta sua atenção e seu tempo para adverti-los quanto ao povo de Creta, pois sabia ele que nem mesmo os caminhos mais perversos, distantes do Senhor, podem resistir a uma igreja que está em ordem, porque ela pode sim fazer a diferença. É por isso que ele diz no verso número 5, eu queria ler de novo com você: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Colocar a casa em ordem, olhar para dentro, para corrigir o que está aqui, para depois pensarmos em como a igreja servirá no mundo como um farol, como uma luz às nações, é um fato que vai mudar a nossa missão. Porque antes de olhar para a moral corrompida, para a moral diluída do povo de Creta, Paulo identifica que aquela igreja, a igreja de Creta, tinha 3 gravíssimos problemas, apresentados todos eles no capítulo de número 1, que nós vamos examinar nessa noite. Primeiro, havia naquela igreja desorganização e ausência de liderança espiritual. Segundo, haviam ali infiltrados no meio da igreja de Creta falsos mestres, se chamando cristãos, mas trazendo ensinamentos legalistas, farisaicos, judaizantes, para substituir a graça pela lei. Em terceiro e último lugar, haviam ali em Creta, na igreja, não na sociedade de Creta, cristãos que distorciam a graça para viver a vida de forma libertina, de forma licenciosa. O comentarista Warren Wiersbe, falando sobre esse texto, vai dizer que Paulo havia deixado Tito em Creta para corrigir o que não estava em ordem na igreja e lá estabelecer liderança sólida. Por isso, capítulo 1 de Tito, olhando para esses problemas, apresenta 3 responsabilidades fundamentais para que a saúde de uma igreja seja preservada e, portanto, seja a casa do Senhor colocada em ordem. Proclamar a palavra de Deus, estabelecer líderes qualificados e confrontar falsos mestres. Essa estrutura, esses indicativos apresentados por Paulo, nos revelam, antes de mais nada, uma verdade profunda, impactante e poderosa: é que igrejas não podem estar em ordem ou não podem ser consideradas saudáveis dispondo da verdade bíblica, abrindo mão das escrituras ou formando de qualquer jeito seus líderes, não primando pela piedade, pela preparação, pelo zelo com o seu caráter, com a sua integridade. E, finalmente, não se pode ter uma casa em ordem, uma igreja séria, quando a verdade de Deus é deixada com medo, com covardia, e não se confronta o erro. Que é exatamente isso que nós vemos
nesse primeiro capítulo dessa série. Em primeiro lugar, irmãos, nos versos de número 1 até o verso de número 4, pode passar, por favor, não está aqui funcionando. Nós vemos que uma igreja saudável começa com a centralidade da palavra. Os versos de 1 a 4, eu queria ler novamente com você. Ele diz assim a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma igreja saudável precisa começar colocando as coisas no seu devido lugar. Colocar a casa em ordem, em primeiro lugar, é trazer a palavra para o seu lugar de destaque, a centralidade da vida da igreja. A verdade é que vai gerar na nossa caminhada cristã a fé, a piedade, como também confirmar os nossos passos numa vida de esperança e de consolo no cuidado do Senhor. Paulo inicia essa carta, aparentemente com colocações protocolares que faz ele em qualquer outra epístola, mas escondendo aqui, se lermos com atenção, uma introdução teologicamente riquíssima. Apresenta-se ele no verso 1 como Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo. Com que propósito ele foi chamado? Ele explica ainda no verso 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Essa saudação que ele faz, aparentemente inofensiva e despropositada, tem e guarda consigo uma mensagem, revela consigo a natureza do ministério cristão. A igreja, queridos, ela pode e irá desenvolver inúmeros trabalhos de grande valia na sociedade, mas se não cumpre sua missão de promover a fé dos eleitos, ela não tem atendido ao comando e ao propósito para o qual ela foi estabelecida. A igreja foi trazida, os servos, os apóstolos lá atrás, e os que foram deixados por ele, as gerações posteriores, os líderes, pastores, presbíteros, homens levantados por Deus, antes de entreter, antes de mobilizar, antes de guardarem consigo habilidades, precisam, em primeiro lugar, promover a fé da igreja, promover a fé dos eleitos. Paulo usa repetidamente aqui, nesse trecho dos versos de 1 a 4, uma expressão grega, que é uma preposição, que indica seu ministério ligado a algo, em conformidade com algo. A expressão é katá, uma preposição muito corriqueira nos textos do Novo Testamento, mas que aqui é tão repetida para mostrar, para enfatizar que Paulo não tinha seu ministério fundado nas suas próprias convicções. Seu ministério era segundo, em conformidade com algo. E este algo, diz ele aqui, é a palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Expressões aqui não podem ser esquecidas. Nesse trecho dos versos de 1 a 4, chama-se ele de servo de Deus, escravo, doulos, significa escravo, significa o pior dos escravos. Não era só um simples servo que estava na casa servindo, e muitas vezes até no mundo antigo, recebendo salário, sendo remunerado por isso. É preciso lembrar você, quando a gente fala de escravidão no contexto bíblico, para alguns aspectos era muito melhor do que nós temos conhecimento na tradição brasileira, para outros era muito pior, quando se tratavam de escravos de guerra, escravos no contexto de espólios de batalhas, ali experimentando, quem sabe, até discriminações e opressões muito maiores do que estamos acostumados a revisitar na história do nosso país. Mas Paulo ali se identifica, antes de ser um prisioneiro de Roma, como alguém que pertence a Deus.
Eu sou escravo de Cristo, servo de Deus. Chama-se ele de apóstolo, um enviado com autoridade, com missão, e chama o seu propósito de promoção da fé dos eleitos de Deus. Mas sabe por quê? Porque a fé não pode ser restrita, não pode ser resumida a uma experiência subjetiva, uma experiência inexplicável, um arrepio do braço, uma coisa abstrata. Mas a fé aqui, no olhar de Paulo, no propósito que ele ali define como sendo seu chamado apostólico, é uma fé promovida, uma fé que cresce, uma fé que desenvolve, uma fé que não é subjetiva, mas que está fundada no conteúdo que ele aqui chama de verdade revelada, e esta verdade associada à piedade. A palavra aqui para piedade, eusebeia, indica devoção, vida transformada, vida nova, vida limpa. Paulo ensina-nos, nesta pequena saudação e tão breve, que a verdade do Evangelho ela não pode ser apenas crida, ela precisa ser testemunhada, de forma que a fé que recebemos também transforma nossas decisões, nossa vida, nossos comportamentos, transforma-nos completamente. De antes, ímpios e por isso caminhando numa vida de impiedade, para agora sermos eleitos de Deus, promover a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos não são os impecadores, não são os inerrantes, são os arrependidos, são os redimidos, são os consagrados e por isso chamados santos de Deus. Eleitos, santos, consagrados. Santidade que foi uma palavra que acabou se tornando até pejorativa. Eu lembro na escola de quando via algo acontecendo de errado e tentava denunciar para a professora um furto de um lápis, um estojo, alguma coisa, era acusado dos coleguinhas assim, você é o santinho. Então a gente se acostumou a entender que ser o santinho era ser alguém que vivia uma falsa vida correta. Mas santidade não tem nada a ver com perfeição. Santidade tem a ver com separação, consagração de vida. Significa que você não vai errar mais de forma alguma. Você vai errar muito ainda, como eu também. Precisarei lidar com o pecado, lutar contra as tentações. Mas consagração significa que nós temos as armas disponíveis para vencer o pecado, as tentações e as provações, e vamos usá-las, porque fomos separados do mundo pelo Senhor que nos salvou. Paulo destaca aqui, no verso 1, no verso 2, no verso 3 e no verso 4, 3 dimensões práticas da vida cristã, da fé cristã. No verso número 1, ele fala de uma fé presente, que é alvo da sua promoção, a fé que é dos eleitos de Deus. No verso de número 2, ele nos apresenta uma esperança futura, a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Segunda grande realidade da vida cristã. E a terceira, a pregação do hoje, a pregação da atualidade, que não pode cessar, o anúncio destas verdades. Verso 3, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Senhor. Porque a fé que salva, que é a experiência resgatadora, ela também nos sustenta com esperança do que ainda virá. E finalmente é apresentada como compartilhamento dessa graça na pregação que comunica a obra, ou melhor, as obras de Cristo. Uma ligação que Paulo costura aqui para nos apresentar a verdade de que o cristianismo nunca foi, queridos, apenas moralismo, nunca foi apenas religiosidade cultural. Nasce de uma verdade revelada, nasce de uma experiência salvífica operada por Cristo na vida da sua igreja, tirando do mundo aqueles que lhe pertencem, mudando a sua sorte. Porém, para justificar que esta palavra, quando abandonada, vai trazer o caos para o povo de Deus,
nós podemos ver que a igreja, quando abandona a centralidade da palavra, dá lugar aos eventos, dá lugar às conveniências, aos métodos humanos, dá lugar ao misticismo, dá lugar às heresias, dá lugar a tudo que não é a palavra de Deus. 3 coisas vão acontecer inevitavelmente nessa igreja. Primeiro, ela vai ter uma fé superficial. Uma fé que não tem alicerce, que não tem raiz, que não tem profundidade. É uma fé da beira. Certa feita, enquanto preparava esse sermão, eu me lembrei disso. Visitei a minha avó, isso alguns anos atrás, e ela tinha acabado de se mudar para uma nova residência e ainda morando de aluguel. Já no final da caminhada aí do meu avô, que faleceu agora no mês de janeiro, com seus 85 anos de idade, 86, ela, que sempre gostou de fazer plantio, de ter horta em casa, naquela casa não teve este privilégio, porque o terreno era todo cimentado, todo concretado. E tentando lutar contra as indicações que contraindicavam ela, assim, tentar ali fazer uma horta, cheguei lá para, inclusive, apresentar. Tinha acabado de nascer minha filha mais velha, a Melissa, levei lá para ela conhecer, e eu vejo lá no fundo do quintal uma tampa de concreto lá, um monte de terra preta que ela botou lá, e uma melancia. E eu olhei assim para ela e falei, mas vó, como foi possível isso? Essa melancia cresceu aí, isso é um milagre. Me dê que eu vou levar para casa essa melancia. E não tinha raiz nenhuma, era uma tampa de concreto e terra, e cresceu essa melancia, grande, vistosa. E ela cortou e eu levei para casa. E chegando lá, muita expectativa. Ele a faca lá para cortar um pedaço, aquela melancia que era um milagre, nascida no concreto. E quando abro aquela melancia, ela estava inteiramente branca. Não tinha um pingo de nutrientes naquela melancia. E eu não quis ter essa coragem de prová-la também. E o fato é, queridos, que sem raiz, a fruta ela não podia se desenvolver como convém. Da mesma forma, alguém que tem a sua vida baseada numa teologia do corte do YouTube, numa teologia dos vídeos rápidos, do TikTok ou das redes sociais, não tem profundidade, não tem raiz na palavra, vai ser como essa melancia que eu tive o desprazer de pegar lá na casa da minha avó, mas que serviu para alguma coisa, para a ilustração dessa mensagem. Sem raiz, queridos, nossa fé é superficial. Sem a palavra de Deus ocupar o centro, a piedade desaparece, porque nós não temos fundamento para exercer o bem, de acordo com o que a palavra nos recomenda. Vamos pelos nossos próprios interesses e, na maioria das vezes, seguindo conveniências e interesses escusos para nos beneficiar. Quando a palavra desaparece, quando as raízes da sã doutrina desaparecem, o nosso desejo de fazer o bem é para alimentar o nosso orgulho e não para dignificar o nome do Senhor. E quando a palavra desaparece, a esperança eterna é diluída, ela enfraquece, ela é esquecida. Uma igreja sem doutrina sólida, inevitavelmente se transforma numa mera instituição, vazia da graça, mas cheia de religião. Hoje vivemos um tempo em que muitos preferem mensagens motivacionais do que a palavra que confronta. Muitos preferem palavras de exortação, de elogios ao nosso ego, do que ensino bíblico profundo. Há igrejas aos montes cheias de entretenimento e totalmente vazias da palavra. Paulo nos lembra que a igreja ela não é sustentada por nada disso. Ela é sustentada pela palavra, sustentada pela verdade, o conhecimento da verdade. Sem verdade não há fé, sem fé não há piedade, sem piedade não há testemunho. Charles Spurgeon, no século XIX, lidando com uma sociedade também igualmente hostil ao evangelho, como Tito em Creta, enfrenta o declínio teológico das igrejas que se chamavam tradicionais na Inglaterra.
E certa vez cunhou a seguinte frase, abre aspas, uma igreja que abandona a verdade pode até continuar funcionando, mas já não é uma igreja. Uma igreja que abandona a verdade não pode mais ser chamada Assembleia dos Santos. Spurgeon, lutando contra a maré, remando contra a maré, ele permanece fiel à pregação bíblica em um tempo de muita dificuldade. Isso até mesmo lhe custou muitas críticas e seu próprio isolamento. João Calvino escreve no seu comentário pastoral da carta de Tito: o ministério da igreja existe para conduzir os eleitos ao conhecimento da verdade que produzirá a vida santa. A Escritura confirma essa relação, irmãos, entre a verdade, a palavra pregada e a transformação da vida. Em Romanos 10:17 é dito: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em João 17:17, na oração sacerdotal de Cristo, ele declara, orando ao Pai no Getsêmani: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Timóteo 3:16-17, também em carta pastoral de Paulo, mas para Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para que a palavra serve? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A primeira grande verdade de Tito 1 é clara, meus irmãos. Uma igreja saudável nasce da verdade proclamada, e não apenas dela proclamada de forma vazia e divorciada da prática, mas proclamada com fidelidade. Sem a palavra no centro, a casa não pode estar em ordem. Sem a palavra no centro, nenhuma comunidade cristã pode permanecer espiritualmente viva. E a palavra, entretanto, não opera no vazio. Essa palavra precisa ser ensinada, precisa ser aplicada, precisa ser preservada por homens que vivam segundo essa palavra, que vivam de acordo com o que eles pregam. E por isso, depois que ele destaca a centralidade da palavra, Paulo nos apresenta uma segunda realidade de uma igreja saudável. Mostra o próximo passo indispensável para que Tito colocasse a casa em ordem, que é a necessidade de líderes espiritualmente qualificados. E em segundo lugar é isso que nós vemos aí exibido. Uma igreja saudável precisa de liderança espiritual qualificada. Vejamos mais uma vez os versos de 5 até o verso número 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Líderes que reflitam o caráter de Deus. Paulo explica aqui para Tito o motivo de ter-o deixado em Creta, naquela cidade desafiadora que vimos aqui na nossa introdução. Por isso eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Pôr em ordem vem de um termo médico. É interessante olhar exegeticamente para isso, porque nós estamos acostumados à colocação de ordem numa sistemática de administração, organização, colocar em ordem, organizar, setorizar, catalogar. Isso é pôr em ordem na nossa cabeça. Eu estou falando alguma coisa estranha para você? Na tua cabeça também é assim? Se falar colocar em ordem, a gente não vem nessa cabeça. É separar as toalhas por cor, é limpar a casa, é gestão, é administrar. Mas Paulo não está usando uma expressão administrativa, está usando um termo médico. Pôr em ordem aqui, quando ele fala a Tito, é endireitar um membro torto. É recolocar um membro deslocado no lugar. Pôr em ordem.
Ou seja, a igreja, mais do que bagunçada, ela estava enferma. A igreja não estava só caótica no aspecto visível, no aspecto administrativo. Paulo não está preocupado se a igreja não tinha hall de membros. Paulo não está preocupado se a igreja não tinha dizimistas, se a igreja não estava com um site operante, não tinha rede social, não tinha grupos de interação. Não se trata disso, se trata de uma doença, de uma enfermidade, um membro deslocado, desalinhado. E a solução para isso, diz Paulo, não eram programas e atividades, era maturidade. Solucionar esse problema do desalinho, do membro deslocado, a desordem gerada por isso, era ter ali uma liderança espiritual madura. E apresenta ele aqui uma longa lista de qualificações desses que almejavam a liderança, desses que precisavam ser alvo do discipulado, da formação continuada de Tito, deixado ali para esse propósito. Homens irrepreensíveis, monogâmicos, casados com uma esposa só, que tivessem filhos crentes, homens que não fossem arrogantes, homens não irascíveis, ou, em outras palavras, de pavios curtos, homens hospitaleiros, homens amigos do bem, gente boa, homens justos, homens piedosos, homens disciplinados, homens que tinham verdadeiro apego com a palavra. Esses eram os que tinham que ser responsáveis ao lado de Tito como pastor daquela igreja por conduzir a saúde do rebanho. O presbítero é descrito aqui como despenseiro de Deus. Alguém que administra o que pertence ao Senhor, para quem haverá de prestar contas. E a característica essencial de um despenseiro, meus irmãos, não é um currículo recheado de recomendações. É que seja ele encontrado fiel. Fidelidade, integridade, antes de requisitos outros que a gente inventa hoje. Infelizmente, não são poucas as igrejas que hoje têm colocado com um alto e exigente rol de requisitos para buscar um pastor ou para ordenar oficiais. Requisitos que não condizem com as sagradas. Tem que ser alguém bom de marketing, tem que ser alguém bom de manejo de tecnologias, alguém com capacidades relacionais atualizadas, alguém com habilidades psicológicas. Tudo isso vai somar com toda certeza, meus irmãos, mas não pode substituir o que é prioritário para se escolher um líder, para se conduzir alguém que será forjado, formado para conduzir o rebanho do Senhor. Fidelidade em primeiro lugar. Observe uma coisa impressionante aqui, é que a maioria das qualificações não se refere a habilidades ministeriais. É necessário que o bispo seja um grande orador. Não está aqui. É necessário que o bispo seja alguém versado em fazer belíssimos slides. Não está aqui. É necessário que seja alguém muito entusiasmado, que seja alguém animado, um animador de auditório. Não está aqui. Não estão aqui essas qualificações que a gente acreditou ou foi se acostumando erradamente a vincular com um pastor, a vincular com um presbítero, a vincular com um diácono, com um líder da igreja do Senhor. As habilidades aqui não são intelectuais, são de caráter, integridade, porque Deus não procura e não está à procura de líderes talentosos, procura líderes santos. O maior perigo para a igreja não é falta de dons, é falta de fidelidade, falta de caráter.
Mas a nossa geração, precisamos dizer, não podemos desprezar sua realidade. O que ela valoriza não é isso. O que a nossa geração tem valorizado é visibilidade, é carisma, performance. E Paulo ensina que os critérios de Deus não são esses, são outros. Um líder pode ser até eloquente, não ser ainda assim espiritualmente qualificado, porque a igreja não deve escolher líderes com base em requisitos humanos. Mas olhando para esse texto, homens que não sejam populares, influentes, administrativamente capazes, mas que tenham vida piedosa, fidelidade às sagradas escrituras, segurança da sua fé. Durante o grande avivamento do século XVIII, o pregador George Whitefield insistia que o pregador devia ser, antes de tudo, um homem transformado. E disse, abre aspas, Deus não usa apenas pregadores de sermões. Deus usa pregadores que são sermões. Porque a vida de oração e santidade é que dá autoridade à palavra pregada. Se o pregador sobe a este púlpito e prega bonitinho, prega certinho, prega organizado, mas tem uma vida distante do Senhor e da sua palavra, orgulhosa, arrogante, sem andar em humildade, reconhecendo seus pecados e os abandonando, não há credibilidade, não há crescimento e a igreja fica estancada dentro do seu próprio fracasso de viver pelas aparências. John Stott, falando sobre as cartas de Timóteo e a carta a Tito, que em seu conjunto, em seu bojo, vão apresentar as mesmas recomendações sobre a liderança cristã. Ele diz, abre aspas, o caráter do líder cristão é a mensagem mais poderosa que ele comunica à igreja. 1 Pedro 5, versos 2 e 3 nos ensina exatamente isto. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Em Atos 20 e 28, Paulo escreve dizendo ali, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Diz isso ele antes de despedir os pastores, os presbíteros de Éfeso, quando estava em Mileto. Paulo mostra que a saúde da igreja, meus irmãos, passa pela centralidade da Escritura sendo devolvida ao seu lugar de origem. Mas não só por isso. Passa pela integridade, pelo caráter de quem proclama essa verdade e de quem a lidera e faz uso do ensino. A igreja precisa de homens cuja vida confirme o que seus lábios proclamam. Contudo, mesmo em igrejas muito bem estruturadas neste tocante, conduzidas por homens piedosos, ainda assim, queridos, Paulo aqui menciona que existe um outro perigo constante, a presença de falsos mestres que distorcem o evangelho e confundem o povo de Deus. Por isso ele encerra o capítulo mostrando uma terceira responsabilidade essencial para que se preserve a pureza e a essência da igreja. Confronto do erro com firmeza espiritual. E por isso, em terceiro lugar, vemos que uma igreja saudável precisa confrontar o erro. Nos versos de 10 a 16, nós vemos esta menção do apóstolo falando a Tito. Vamos ler com atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O perigo da palavra negligenciada. O perigo de líderes que não são espiritualmente qualificados gera justamente um terreno fértil para que cresçam e se infiltrem os falsos profetas, os falsos mestres. Paulo termina esse capítulo com uma severa advertência, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Descreve aqui Paulo esses falsos mestres com dois termos. Primeiro, muito facilmente compreendido, que é insubordinação. São eles, então, descritos aqui por Paulo a Tito como rebeldes. São eles insubmissos, não aceitam comandos, não se dobram diante da liderança, estão o tempo todo de cabeça altiva, achando que não tem por que se submeter à autoridade por Deus constituída na igreja. Essa é a primeira característica do falso mestre: insubordinação. Segunda, são pauradores frívolos. E essa aqui é um pouco mais difícil, mas nem tanto. Pauradores são faladores, são fofoqueiros, faladores sem conteúdo. Gente que não se acostuma a ouvir. O falso mestre, naturalmente, ele é alguém que não dá ouvidos. Ele quer falar, ele quer ter a voz, ele quer o tempo todo estar em destaque. Não aceita ser ensinado. Porque, sendo um falso mestre, ele acredita que ele precisa ensinar. E por isso não há tempo para ouvir, mas só para falar. Pauradores frívolos. Mas neste falar, neste uso inútil da palavra, nada trazem de edificante, nada trazem de útil para o crescimento do reino de Deus. E ainda chama o apóstolo Paulo esses falsos mestres, além de serem insubordinados, além de serem faladores, são também enganadores. Usam eles de estratégias de sedução espiritual. Têm carisma, desfrutam da nossa confiança, estão no meio de nós, seduzindo principalmente os que, não agindo com cautela, não agem com zelo para dividir ou julgar o que recebem dessas pessoas. Esses mestres aqui são mencionados como também sincréticos. Eles misturavam legalismo judaico com tradições humanas e misticismo, distorcendo completamente a graça pregada por Paulo e ensinada a Tito, que pregava em Creta e ensinada no Evangelho. O problema era tão grave que Paulo não titubeia em ordenar a Tito, no verso 11, é preciso fazê-los calar. É preciso calar a boca deles, porque estão a corromper a verdade do Evangelho. E por isso, o que Paulo quer nos ensinar aqui é que a igreja, queridos, não pode crescer, não pode ser considerada saudável. A casa nunca estará em ordem se a gente faz vista grossa para o engano. O irmão vai ficar magoado se eu corrigir ele. Mas que fique. E o que tem? Faz parte das emoções humanas, a mágoa, a tristeza, e faz parte do ministério da igreja e da responsabilidade de quem a lidera corrigir o erro, confrontar o engano, para que a igreja não sinta ou não sofra as consequências da apostasia, da fé herética e dos desvios da verdade.
É preciso fazê-los calar. E conclui Paulo com um diagnóstico. Ele faz um resumo do intento, do propósito dos falsos mestres. Verso 16. Professam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Uma das maiores responsabilidades da liderança cristã, meus irmãos, é proteger a igreja da falsa doutrina. O erro doutrinário não é só um problema intelectual. Paulo mostra aqui claramente que é um problema de ordem espiritual. Destrói vidas, acomete a fé que é nutrida no terreno do concreto, como aquela melancia. Falsas doutrinas vão, consequentemente, produzir uma falsa esperança, uma falsa salvação e também falsos crentes. Não há como produzir crentes genuínos com falsa pregação, com falsa doutrina, com legalismo, com misticismo, com distorção da verdade. Hoje também, para onde quer que você olhe, é muito simples e muito rápido encontrarmos mestres religiosos que diluem o evangelho, que transformam a fé em prosperidade material, que relativizam o pecado, abrindo as portas para o que a Bíblia condena e fechando as portas para o que a Bíblia autoriza. De um lado, o legalismo, do liberalismo teológico, do inclusivismo, que torna inacessível a mudança de vida desejada pelo Senhor para os que se convertem. De outro lado, o legalismo, que coloca diante dos crentes um peso, intransigência, cobranças absurdas, proibindo, velando pelo que não é relevante. O brinco que você coloca na orelha, o corte que você faz no seu cabelo. Bobagens, legalismos. A igreja precisa de coragem para afirmar: nem todo ensino religioso vem de Deus. Discernimento é essencial para que tenhamos saúde na igreja, para que tenhamos coragem e condições de confrontar o erro, o engano. Durante a Reforma, Lutero enfrentou grande oposição ao denunciar abusos do Papa, abusos da igreja medieval, negociando terrenos no céu, as chamadas indulgências, vendendo a graça a troco de moedas. E declara diante do imperador franco-germânico, quando convocou-se uma reunião com as autoridades e os clérigos romanos para que ele tivesse uma oportunidade de retroceder e abandonar o que havia defendido nas 95 teses. E ele declara: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, e a menos que por ela me convençam que estou errado, não me retratarei. Porque é preciso enfrentar, mesmo que isso custe a nossa liberdade, como custou a ele por alguns anos exilado em um castelo, confrontar o erro sem temer. É o que a igreja precisa fazer. Lutero sabia que defender a verdade muitas vezes custa muito caro. E é por isso que ele diz: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A igreja precisa de homens e mulheres que não se calem diante do erro, que denunciem o que está errado e confrontem o engano, não permitindo, não deixando terreno aberto para florescerem os falsos ensinos e os falsos mestres. João Piper, escrevendo em seu livro Descobrindo Deus, nos fala: o amor pela verdade exige coragem para confrontar o engano. Em Gálatas 1:8, mesmo Paulo nos diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, também de forma pastoral, comunicando-se com Timóteo, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo encerra esse capítulo mostrando que dentre as verdades já aqui apresentadas, a saúde espiritual da igreja também depende de vigilância doutrinária. E essa não é uma responsabilidade só da liderança, é de todo crente genuíno. A verdade precisa ser proclamada, líderes piedosos precisam ser formados, mas também é necessário proteger o rebanho do erro. Quando falsos ensinos não são confrontados, se espalham com uma velocidade escandalosa, agindo silenciosamente para matar aquilo que é bom e para adoecer o reino de Deus, corroendo a fé de muitos. Por isso, a igreja fiel é aquela que ama a verdade a ponto de defendê-la com firmeza, sem titubear. Imagine só a situação de Tito. Uma ilha corrompida, uma igreja desorganizada, falsos mestres espalhando confusão. E mesmo assim, Paulo, quando escreve a Tito, não envia a ele uma receita de bolo. Não envia a ele essa palavra que está muito na moda hoje, vou me apropriar dela. Paulo não envia para ele um tutorial. Paulo envia para ele não uma estratégia de marketing. Paulo envia para Tito a verdade. Paulo diz a Tito a verdade. Diz para ele que a solução para a igreja em Creta era clara. Centralidade da palavra. Líderes piedosos. Coragem para confrontar o engano. E esta continua sendo a necessidade da igreja atual. Nós não precisamos, irmãos, de uma igreja mais moderna. Nós precisamos de uma igreja mais bíblica. Nós não precisamos de líderes influentes. Nós precisamos de líderes consagrados. Nós não precisamos de silêncio diante do erro. Precisamos de coragem espiritual. Talvez a pergunta que Tito precisou responder em Creta pode ser a mesma que eu e você vamos precisar responder hoje. Eu e você estamos realmente comprometidos com a verdade de Deus a ponto de pagar o custo que isso significa? Ou nós estamos administrando as realidades para viver a vida cristã da forma mais confortável possível? Tito 1 mostra 3 marcas de uma igreja saudável, fundada na verdade, guiada por líderes íntegros, confrontante do erro e corajosa. Essas marcas, queridos, diferente do que você possa pensar, como Paulo aqui ensina a Tito, não são marcas opcionais, não são faculdades, não são opções da igreja. São marcas fundamentais quando olhamos para o evangelicalismo brasileiro. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Temos muitas multidões, mas pouquíssima profundidade. Eventos com milhares de gente chorando, se comprometendo. Eventos que se autoconclamam, ousada e eu diria até erradamente, como a geração do avivamento do Brasil, contando até com o patrocínio de muitos líderes que nós costumamos admirar. E ao saírem de lá, essas mesmas pessoas não fazem diferença alguma na sociedade. Sabe por quê? Porque não estavam fundados na verdade, estavam debaixo de uma fé superficial, uma fé do emocionalismo, uma fé do evento, a fé do momento, mas nenhuma santidade. Temos muitos pregadores hoje, mas pouquíssima doutrina, muita visibilidade, pouca santidade. Em muitos lugares a verdade foi substituída por entretenimento. O caráter tem sido substituído pelo carisma.
O discernimento foi substituído pela tolerância ao erro. O capítulo 1 de Tito nos confronta com uma urgente necessidade de reflexão. Estamos construindo igrejas que agradam as pessoas ou igrejas que busquem agradar a Deus. Porque uma igreja, eu digo para você nessa noite em nome de Jesus, uma igreja pode impressionar multidões e ainda assim decepcionar o céu. Mas quando uma igreja está firmada na verdade, quando uma igreja é guiada por líderes piedosos, muitos deles não são famosos. Quando uma igreja é corajosa na defesa da fé, é aí, longe dos likes, longe dos holofotes, que ela se torna um farol na escuridão da nossa cultura. É exatamente disso que o Brasil precisa hoje. A nossa Creta. O Brasil não precisa de igrejas maiores, precisa de igrejas fiéis. O Brasil não precisa de auditórios lotados, mas de gente cheia do Espírito Santo. A igreja do Brasil não precisa de pomposas contas bancárias, precisa de celeiros de vocação, de missão, de obreiros e pregadores fiéis. A igreja não precisa de projetos megalomaníacos, sonhos de grandezas, mas de obediência ao chamado, ao compromisso com Cristo e com a sua palavra. E aqui está a verdade de Tito 1. A verdade que ecoa e precisa sair daqui contigo. A igreja que transforma o mundo é aquela que primeiro se submete a Cristo, o Senhor da igreja. Pois longe disso, toda tentativa vai ser o anseio de nos autoexaltarmos dentro daquilo que podemos fazer. Mas são nas nossas fraquezas, são nas nossas limitações, são nas nossas dificuldades que se aperfeiçoa o poder de Cristo. Portanto, quando sou fraco, é que sou forte, disse o apóstolo Paulo. Porque quando é a palavra que governa a igreja, quando seus líderes vivem esforçando-se por uma vida de santidade, quando a verdade é defendida corajosamente, a igreja é aí que se constitui numa força capaz de abalar as estruturas do mundo. E a mensagem de Tito ecoa para mim e para você. A igreja só pode permanecer firme, a casa só pode estar em ordem quando é a verdade que governa as nossas vidas. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Semana que vem, nós continuaremos com muita alegria, se Deus assim nos permitir e não voltar antes. Particularmente, eu queria que ele voltasse antes. E aí, a gente pensa a exposição lá no céu. Que tal? Melhor, né? Mas se não for esta a vontade dele, no próximo domingo, teremos a alegria de nos reunir mais uma vez para expor o capítulo de número 2, essa belíssima carta de Paulo a Tito. Amém? Queria chamar aqui à frente o nosso grupo de louvor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para encerramento do nosso culto, cantando um hino que nos confirma o que acabamos de ouvir e experimentar da parte do Senhor. Firmeza na fé. Não há outro caminho para que cresçamos como igreja, como crentes no Senhor. Em seguida, nosso irmão presbítero José Osvaldo de Souza Filho vai nos elevar em oração para nos despedir para a semana que começa e em seguida receberemos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Somente ponho a minha fé na
graça excelsa de Jesus, do sacrifício remidor, do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrindo traz o temporal, ao vencer cada tentação e fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Soa e com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Minha fé e o estão firmados no Senhor. Vamos orar com o nosso irmão. Senhor, na tua presença, ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe na tua casa para recebermos a tua palavra. Que ela agora possa, ó Deus, ser morada em nossos corações e vir, ó Deus, a nos transformar. E assim, dia a dia, possamos, ó Deus, entendermos mais e mais da tua palavra. Dia a dia possamos, ó Pai, entendermos que sem o Senhor em nossas vidas nada podemos, nada somos, nada seremos, nada temos. Porque somente o Senhor pode, ó Deus, transformar vidas e corações. De tal modo, ó Deus, estarmos compromissados com a tua palavra, com a tua seara, com o trabalho, com o serviço.